Sejam bem-vindos à segunda palestra do Ciclo PET. O Ciclo PET é organizado pelo PET Agronomia da Universidade Federal do Cariri. E esse ano estamos organizando a primeira edição online do Ciclo PET, que tem como tema as múltiplas faces da agronomia em tempos de pandemia. Na palestra de hoje, nós vamos conversar sobre o tema da graduação para o mercado de trabalho, iniciando meu próprio empreendimento. E para conversar sobre esse tema, nós temos dois convidados muito especiais, que são a Laís Laiane Amaro Bezerra e o Moisés Saraiva Ribeiro de Souza. Vamos começar ouvindo a Laís Laiane Amaro Bezerra, ela que é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Cariri e sócia proprietária da Casa Verde Projetos. Laís, desde já, muito obrigada. Seja bem-vinda. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Laís Bezerra. Sou engenheira agrônoma formada pela UFCA no período de 2019.2 e sou sócia proprietária na empresa Casa Verde Projetos, que dentre os diversos serviços atua com ênfase na área de jardinagem e paisagismo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Grupo PET pelo convite para estar participando dessa palestra e contribuir, mesmo que de maneira simples, com a universidade que me acolheu durante toda a minha graduação. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência na agronomia, para poder dar início ao assunto da minha entrada no mercado de trabalho. Eu também recebi algumas perguntas, que eu vou respondê-las ao longo da nossa conversa, para poder dar continuidade no assunto. Bom, eu iniciei na agronomia no ano de 2015, onde eu escolhi esse curso por questão de afinidade. Então, eu já fiz no Enem com o objetivo de colocar a minha nota para o curso de agronomia. E durante toda a minha graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos grupos de pesquisa. Inicialmente, eu trabalhei com a professora Cláudia, no grupo do NUPE, onde eu pude trabalhar na prática a questão de plantas medicinais e hortaliças. Posteriormente, eu me tornei bolsista de pesquisa do grupo do professor Silvério, trabalhando a parte de melhoramento vegetal. Também fui bolsista de extensão com o professor Carlos Wagner, onde eu trabalhei o geoprocessamento, e fui durante 2 anos monitora da disciplina de entomologia agrícola, onde eu pude trabalhar esse assunto com o professor Roberto. Eu também realizei alguns trabalhos com o professor Felipe, mas eu nunca cheguei a ser membro do seu grupo. E assim, essa experiência eu acredito que foi um ponto bastante positivo durante a minha graduação, pois eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas áreas diferentes. E se eu pudesse dar um conselho a vocês, que ainda estão na graduação, seria de participar desses grupos de pesquisa, pois a gente atrela tudo aquilo que a gente vê na teoria, na sala de aula, com a prática, de uma maneira muito mais intensa. Então, eu acho que essa experiência multidisciplinar foi bastante importante para mim. Obviamente que as pessoas que têm o objetivo de seguir carreira acadêmica ou de trabalhar com a pesquisa têm que focar numa área só, Durante toda a minha graduação, eu sempre me perguntei o que eu iria fazer quando terminasse a faculdade, pois o meu objetivo sempre foi entrar diretamente no mercado de trabalho, mas eu não sabia como eu iria fazer isso. E foi durante o meu último semestre da graduação que surgiu a ideia, juntamente com o Ítalo, que é o meu parceiro e também engenheiro agrônomo, de abrirmos uma empresa de jardinagem e paisagismo. O Ítalo, ele já havia participado de trabalhos com jardinagem anteriormente, anos atrás, mas a nossa ideia agora era abrir uma empresa mais profissional e voltada também para o paisagismo. Então, a nossa primeira dificuldade que surgiu foi que durante a nossa graduação nós não tivemos a oportunidade de pagarmos a disciplina de paisagismo e nem de empreendedorismo. Mas nós não deixamos com que essa dificuldade impedisse de nós seguirmos a nossa ideia, Então, a partir da ideia de criarmos a empresa, nós iniciamos uma série de estudos para poder
compensar as disciplinas que nós não tivemos. Então, nós fizemos diversos cursos online, fomos atrás de livros, de e-books, de vídeos e tudo que pudesse complementar essa falta das disciplinas. Além disso, nós também fizemos o processo seletivo e iniciamos a nossa pós-graduação em irrigação, que é uma área bastante importante para o paisagismo. Assim, a agronomia em si ela é uma área muito multidisciplinar, né? Tem várias áreas diferentes, porém todas elas se interligam. E para você ser um bom paisagista, obviamente que você precisa de conhecimentos em fitopatologia, entomologia, solos, irrigação. Então, essa pós-graduação também veio a somar conhecimento para a nossa empresa. E para atrelar e chamar mais atenção, ainda mais da nossa empresa de paisagismo, nós também tivemos a ideia de iniciar a venda de cactos, suculentas, mini jardins, como uma forma de agregar valor à nossa empresa. Então, a partir daí, nós tivemos que ter bastante planejamento. Eu vou falar um pouco sobre esse planejamento posteriormente. E a primeira ideia que veio na nossa cabeça foi: não adianta de nada a gente abrir uma empresa, divulgar o nosso serviço, entregar panfletos, abrir um Instagram e entre outros, se as pessoas não verem um trabalho que foi feito por nós mesmos. Elas não vão saber se vão gostar, não vai ter comparativo. Então a gente teve a ideia de pegar um pequeno espaço que tem aqui na minha casa, que estava meio que abandonado, e tivemos a ideia de ornamentar de maneira simples, com pouco investimento, mas que servisse de divulgação para a nossa empresa. Então nós fizemos isso e logo depois surgiram diversas pessoas interessadas. Nós iniciamos as nossas primeiras visitas, iniciamos os nossos primeiros projetos, porém, com apenas 17 dias de abertura da nossa empresa, iniciou-se a pandemia. Então nós tivemos que parar todos os nossos atendimentos, pelo menos aqueles feitos, né, fisicamente, porque graças às plataformas digitais nós pudemos continuar com a venda de produtos online, consultorias online e etc. Então, assim, a Casa Verde ela é uma empresa bastante recente, ela surgiu, né, na pandemia, e ela não funciona hoje nem 10% daquilo que a gente planejou para a nossa empresa. Mas nós sabemos que, aos poucos, caminhando devagar, nós vamos concretizando nossos objetivos e vamos alavancando todos os nossos ideais. Como eu falei inicialmente, o principal foco da Casa Verde é trabalhar com produção e execução de projetos paisagísticos, sejam eles tanto residenciais como de áreas de lazer públicas ou privadas. Trabalhamos também com a manutenção de jardins, instalamos irrigação automática, fazemos consultorias agronômicas, fazemos também as vendas de cactos, suculentas, mini jardins e entre outros. Falei um pouco, né, sobre como foi a minha trajetória de uma maneira bem rápida e eu vou dar início às perguntas para podermos continuar no assunto, certo? A primeira pergunta que eu recebi foi: qual o principal desafio que o jovem agrônomo precisa enfrentar para empreender? Bom, eu acredito que não só o agrônomo, mas em qualquer área que se inicie algum empreendimento, a principal dificuldade inicial é a questão da experiência. Pouco se vê o mercado dando oportunidade para aqueles que estão começando, assim como o mercado também não dá abertura para erros. Então foi esse um dos principais motivos que nós decidimos criar a nossa própria oportunidade. E além de todos os desafios e dificuldades que qualquer empreendedor jovem tenha que enfrentar, eu acredito que as dificuldades ainda são bem maiores para as mulheres, principalmente nessa área das agrárias. Você vê muito pouco as pessoas dando abertura para as pessoas do sexo feminino, elas ainda têm uma certa resistência de contratar mulheres. Eu não vou me atentar muito a esse quesito,
Mas respondendo à pergunta de uma maneira mais geral, né, eu acredito que a principal barreira é a questão da experiência. A segunda pergunta que eu recebi foi: por onde começar? Como planejar? Bom, eu acredito que o primeiro passo que você tem que fazer é estabelecer metas. Você tem que definir qual é o seu objetivo, onde você pretende chegar e o que você vai fazer com isso. Depois de ter isso estabelecido, você precisa fazer uma série de planejamentos. A primeira coisa que você tem que fazer para se planejar é dominar a sua área de atuação. Quando eu digo isso, eu não me refiro que você tenha que ser o melhor e saber de tudo da sua área, até porque isso é completamente impossível. Mas quando eu falo de dominar a sua área de atuação, é você pelo menos saber o básico, para caso surja algum problema ou dificuldade, você pelo menos tenha um direcionamento para seguir, né, e evitar que tenha prejuízos no seu empreendimento. O segundo ponto que eu acho bastante importante para se planejar é conhecer o seu mercado. Quem são os seus principais concorrentes? O que é que você vai fornecer de diferencial que seus concorrentes não oferecem? Você vai fornecer um valor de produto ou de serviço menor? Ou então você vai cobrar mais caro, mas fornecer um produto com a qualidade superior daquelas que estão sendo ofertadas no mercado? Ou você vai agregar valor no seu produto, acrescentando um brinde, acrescentando outras coisas? Tudo isso tem que ser pensado porque, assim, eu acredito que aqui no mercado tenha pessoas de diversas áreas ocupando o espaço. Então, você vai ser só mais um na concorrência ou você vai ter um diferencial e se destacar? Em relação às plantas ornamentais, aqui na região existem empresas pontuais que dominam o mercado de plantas ornamentais. E essas empresas, na maioria das vezes, elas são mais velhas até mesmo que eu. Então, como é que uma pessoa que está acabando de se formar, que muitas vezes não tem tanto capital para investir numa empresa, vai conseguir competir com essas empresas que dominam o mercado? Então, se você não tiver um diferencial no seu produto ou no seu serviço e não tiver um planejamento, você muito facilmente vai ficar para trás. Por isso que tudo isso é importante. Outro ponto que eu posso citar em relação ao planejamento é você entender o seu público. Quem são as pessoas que vão consumir os seus produtos ou os seus serviços? Qual o perfil delas? Quanto elas estão dispostas a pagar pelo seu produto? Porque de nada adianta você fornecer o melhor produto, com a melhor qualidade, de origem orgânica, embalagem reciclável, que você compre e ganhe brindes, seja o que for, se as pessoas não estão dispostas a pagar pelo preço. Assim como também não adianta você vender um produto ou um serviço com um valor menor do que aquilo que é fornecido no mercado e você não esteja lucrando com isso. Então, tudo isso tem que ser posto em uma balança, certo? Outro ponto que vocês, quando forem abrir um empreendimento, têm que pensar é em relação aos fornecedores. Quem vão ser as pessoas que vão fornecer os insumos para vocês? Sejam eles vasos, adubos, plantas, sementes, equipamentos, seja o que for que vocês forem precisar. Porque quanto maior o valor desses insumos, menor será a sua margem de lucro. E, obviamente, se você próprio conseguir produzir os seus insumos, melhor será para você, né? Mais você irá ganhar. Como, por exemplo, eu mesmo produzo o meu adubo, certo? Então, são diversos pontos que tem que haver um planejamento para você não ter prejuízos logo de cara. Você também tem que fazer uma pesquisa sobre os meios que você irá divulgar o seu serviço, porque de nada adianta você também ter um serviço para fazer e as pessoas não lhe conhecerem, né? Você também tem que entender um pouco sobre a taxação de preços, porque não é porque o mercado vende um produto X a certo valor que você também vai ter que vender. Você tem que calcular de onde que chegou nesse valor para você não ter prejuízos.
Dependendo do semestre que vocês estejam em agronomia, vocês já devem ter visto um pouco sobre essa taxação de preços. Então, eu não vou me atentar tanto. Eu vou só citar quais são os pontos que vocês precisam se atentar para obter o valor de maneira bem rápida. Primeiro de tudo, você precisa custar o seu produto a partir dos custos fixos, que são todos aqueles que você utiliza diretamente para produzir o seu produto. Além disso, você também tem que incluir o valor que você vai gastar com a embalagem e com a mão de obra. O segundo ponto que você tem que se atentar são as despesas variáveis, que são aquelas, como o próprio nome sugere, que variam, elas só vão acontecer se você efetuar a venda. São elas, como eu posso citar, por exemplo, a porcentagem da maquineta que você vai pagar caso a sua venda seja feita com a maquineta de cartão de crédito, né? Tem que incluir também no valor do seu preço as despesas fixas, que são aquelas que você tem todos os meses, como, por exemplo, o aluguel de uma loja que você vai pagar para vender seu produto, os gastos com a energia, com a internet, com o combustível para fazer a entrega do produto ou ir comprar algum material. E, por fim, o quarto ponto são a porcentagem de lucro que você quer ganhar no seu produto. Todos esses 4 pontos, eles têm que estar inclusos na sua taxação de preços, porque se você não colocar, provavelmente você está tendo um prejuízo. Então, assim, para você se planejar, são uma série de coisas que você precisa entender e é bem importante você estar atento a esses fatores para você não ficar para trás, certo? A terceira pergunta que eu respondi foi: existe alguma linha de crédito direcionada para o recém-formado? Bom, eu vou contar a minha experiência que eu tive com essa questão de financiamento. Para quem não sabe, quando você pretende financiar algum valor no banco, existem as diversas linhas que são direcionadas de acordo com o seu objetivo. E eu fui atrás daquela linha de crédito voltada para a microempresa que deseja adquirir equipamentos e automóveis. Então, eu procurei tanto o Banco do Nordeste como o Sebrae para saber, né, sobre essas linhas de créditos. E são uma série de fatores que você tem que atender. Primeiro de tudo, a sua microempresa, ela precisa estar aberta pelo menos 1 ano de funcionamento. E para quem não sabe, para você abrir uma microempresa, você precisa de um investimento de no mínimo R$1.000, fora as taxas mensais que você tem que pagar todo mês, né, de impostos. Segundo, você precisa ter uma circulação na sua conta bancária de pelo menos 30% do valor financiado. Então, por exemplo, digamos que você deseja financiar R$10.000, você precisa ter circulando na sua conta bancária pelo menos R$3.000, né? Como garantia que você vai dar ao banco que você está trabalhando e está recebendo dinheiro. Você também precisa ter um fiador, que é aquela pessoa responsável de pagar o seu financiamento, caso você não tenha como. E você também precisa ter uma garantia de renda, como uma casa, um carro, uma moto, para garantir ao banco que, se acontecer algum problema, você pelo menos tem essa garantia de renda, né? Então, assim, eu não fui muito bem sucedida no quesito de linha de crédito, porque já começa que eu não tenho 1 ano, né, de funcionamento da empresa. Então, foi uma questão bastante complicada. A quarta pergunta foi: você sentiu insegurança? Bom, com certeza. Eu acho que tudo que é novo, ele tende a gerar uma insegurança na gente. Terminar a faculdade já é motivo de sentir medo de não sermos capazes de nos tornarmos um bom profissional. A gente sempre se pergunta: meu Deus, será que o que eu aprendi é suficiente? Será que eu vou saber fazer alguma coisa? E eu acho que sentir essas inseguranças é normal. O que a gente não pode fazer é se deixar dominar por isso. Sempre surge aquele medo, né, da gente fazer algo errado,
de fazer algo que não agrade às pessoas, de cometer equívocos. Mas eu acho o seguinte, que quem não faz, não erra, mas quem erra está tentando. E a gente tem que utilizar esses erros como forma de aprendizado para não se repetir. Tem um conceito que eu gosto bastante, que é o de ser antifrágil. Antifrágil é exatamente o oposto de ser resiliente. O conceito de resiliente diz que resiliente é todo aquele ser que é flexível, que ao passar por um problema ou dificuldade, ele volta ao seu estado inicial. E ser antifrágil é muito além disso. É você passar por um problema ou situação complicada e evoluir, nunca continuar o mesmo. E eu gosto bastante desse conceito, porque por mais que você se planeje, por mais que você estude, nós estamos à mercê de passar por problemas. Nós não podemos passar a nossa vida tentando fugir disso. Então, a gente tem que passar por esses problemas e evoluir, e nos fortalecermos, e não continuar o mesmo, né? A outra pergunta foi: a pessoa nasce empreendedora ou ela se torna com muita determinação, prática e estudo? Bom, eu acredito que com esforço você possa conseguir alcançar o que você almejar. Obviamente que existem pessoas que elas já têm mais facilidade com certas atividades do que outras pessoas, mas é para isso que existe o esforço. Na jardinagem, existe muito, você escuta muito falar as pessoas dizerem que eu tenho o dedo podre para a planta. É só eu tentar cuidar de uma planta que ela morre. E isso está muito mais ligado à falta de conhecimento, de você entender a planta, de saber se ela precisa de mais água ou então é excesso de água, se precisa de adubação, se precisa de sol ou excesso de sol. Então isso está mais ligado à falta de conhecimento do que qualquer outra coisa. Então assim, eu acho que a gente não pode se limitar a uma coisa, porque o esforço existe justamente para isso, para nós aprendermos e crescermos. O que acontece muitas vezes é a autossabotagem, né? O nosso cérebro, ele tende a querer tudo aquilo que é mais fácil. Ele prefere se esforçar menos, pois ele acha que determinada atividade não vai dar certo, e assim ele evita as chances de ser julgado. Como exemplo, eu posso citar essa palestra. Eu sou uma pessoa que sou bastante tímida e não gosto muito de me expor ao público, né? Então, para mim, seria muito mais fácil ter negado a participação dessa palestra, porque assim eu não ia precisar me esforçar, eu não iria precisar enfrentar esse medo de falar em público, mas se eu fizesse isso, eu ia estar continuando, né, na minha zona de conforto e nunca iria evoluir. Então, mais uma vez, eu bato na tecla que eu acho bastante importante o esforço para aquelas atividades que você não se julga capaz de fazer, certo? A sexta pergunta foi: quais características você considera importante que o empreendedor tenha? Bom, eu acredito que o primeiro ponto muito importante para o empreendedor ter é a determinação. Eu tenho pouco tempo de experiência com a Casa Verde, mas nesse curto espaço de tempo eu já passei por diversas situações. E assim, se você não tiver determinação, não tiver foco e clareza naquilo que você objetiva, você facilmente desiste. Você desiste no primeiro problema que aparecer, que não são poucos, eles vêm de toneladas. Você desiste na primeira pessoa que surge copiando tudo que você faz. Você desiste porque o mercado é altamente competitivo. Você desiste na primeira insegurança que você sentir por ser inexperiente. Então, assim, são diversos fatores, né? São diversos problemas. E se você não tiver determinação no seu objetivo, você facilmente vai desistir. Outra característica que eu acho bastante importante para o empreendedor ter é a criatividade. Como eu venho falando, o mercado está cheio de pessoas de diversas áreas. Então, você tem que procurar não ser apenas mais um, mas sim de se destacar e ter um diferencial.
Eu posso citar como exemplo aqui o mercado de pessoas que vendem cactos e suculentas. Aqui está lotado de pessoas que fazem esse comércio. E eu poderia simplesmente ser só mais uma. Mas ao invés de eu vender apenas uma suculenta comum em um vasinho de plástico normal, eu posso agregar valor no meu produto e acrescentar um vasinho de um cachepô de crochê. Eu posso acrescentar uma etiquetazinha com uma frase, com um lacinho. E assim, isso tudo chama a atenção no meu produto e faz eu ter um diferencial, certo? Faz eu me destacar. E eu acredito que as empresas, nessa pandemia, elas tiveram muito que abusar da sua criatividade, pois as empresas que antes funcionavam com suas lojas físicas abertas, elas tiveram que criar alternativas para não parar o seu funcionamento. Como exemplo, eu posso citar um caso que eu vi de uma empresa que trabalha com serenatas, né, essas homenagens com música, no estado de São Paulo, que com o início da pandemia eles tiveram que parar o seu funcionamento. E o dono da empresa pensou, então eu vou realizar o fornecimento dessas serenatas online. Então eles investiram um dinheiro em equipamentos audiovisuais e começaram a fornecer a venda desses produtos online, desses serviços, perdão. E o dono da empresa disse que se viu uma nova empresa, porque antes eles forneciam essas serenatas apenas no estado de São Paulo e agora fornecem elas ao Brasil todo. Então, assim, eu acho que a criatividade também é um ponto-chave muito importante. Como controlar as incertezas do seu negócio? Bom, controlar no sentido literal da palavra, eu acredito que não tem como. Eu gosto muito de citar exemplos porque eu acho que fica mais fácil a compreensão. E ninguém estava imaginando ou estava preparado para que no ano de 2020 nós fôssemos enfrentar uma pandemia. E isso fez com que inúmeras empresas fechassem os seus funcionamentos. E assim, nós, agrônomos e futuros agrônomos, estamos ainda mais à mercê dessas incertezas, porque na maioria das vezes nós trabalhamos com produtos sazonais. Então, além disso, nós enfrentamos as intempéries do tempo, por exemplo. Deveria chover tantos milímetros e só choveu isso. Então, o preço do tomate eleva bastante e depois cai bruscamente. Então, assim, nós não temos como controlar essas incertezas, essas intempéries, porém, o que nós podemos fazer é nos planejarmos e criar possíveis alternativas para possíveis problemas. Eu acho que isso já é um caminho, né? Pelo menos é um preparo para possíveis problemas. E a última pergunta é: como sua empresa está reagindo a esse momento de pandemia? Bom, como eu falei no início, eu e Ítalo abrimos a empresa e com apenas 17 dias nós iniciamos o período de quarentena. Então, nós não temos um parâmetro para comparar período de quarentena com o período normal, vamos dizer assim. Mas, com a experiência que eu tenho, eu posso dizer que o mundo das redes sociais, né, das plataformas online, facilita bastante o contato com as pessoas. Então, não só eu, mas como a maioria das empresas que trabalham com vendas, eles tiveram que usar dessa alternativa para enfrentar esse momento tão difícil. E assim, tentando ser um pouco antifrágil e ver pontos positivos diante de situações complicadas, além das vendas online que nós continuamos realizando, nós também tivemos a oportunidade de nos aprimorarmos o nosso conhecimento com cursos online que foram disponibilizados gratuitamente pelas empresas, que antes eram pagos, né? E essas empresas disponibilizaram como uma forma de chamar a atenção. Então, nós tivemos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos com cursos de paisagismo, de jardinagem, de marketing digital, de programas para realização de projetos. Então, assim, ninguém teve como controlar a pandemia e nem suas consequências negativas. Porém, nós tivemos a oportunidade de
alternativas para não ficarmos parados, né? Eu finalizei as perguntas e, para finalizar nossa conversa, eu gostaria de dizer que a vida, ela não é uma linha reta. Muitas vezes a gente para e pensa nisso, né? Que ou você escolhe um caminho certo e vai direto para o sucesso, ou você escolhe o caminho errado e vai direto ser fracassado. E assim, essa nossa vida não é uma linha reta, e muito menos o sucesso. Para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós precisamos passar por momentos complicados, de dificuldades, de tristezas, de fracassos, para então conseguir alcançar os nossos objetivos. E o sucesso, ele também não está na linha de chegada, né? Ele não está só no final. O nosso sucesso nós conseguimos diariamente com as nossas pequenas conquistas, com os nossos passos dados. Então, assim, se você deseja empreender ou deseja realizar outra atividade da sua vida, eu estou aqui para dizer que é complicado, porém, com muito esforço, dedicação e estudo, nós podemos conquistar aquilo que nós almejamos, certo? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu vou disponibilizar os meus contatos para caso tenha sobrado, né, restado ainda alguma dúvida, e dizer que estou à disposição de vocês. O Instagram da minha empresa é o @casaverdeprojetos. Então, quem quiser seguir e acompanhar um pouco do nosso trabalho, eu vou ficar grata. Então, até mais! Agora vamos ouvir o Moisés Saraiva Ribeiro de Souza. Ele também é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Cariri e é proprietário da Agronorte Horticultura. Moisés, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Me chamo Moisés, sou idealizador da Agronorte Horticultura, que tem como objetivo a produção de hortaliças de forma agroecológica e orgânica. Desde já eu quero agradecer o convite do PET Agronomia por estar tendo a honra de participar dessa breve live e essa entrevista que tem como objetivo apresentar o trabalho após eu sair da academia, do curso de agronomia e ingressar no empreendedorismo na minha área de atuação e na área de formação acadêmica. Bom, minha trajetória começou no Colégio Agrícola, né, aqui do Crato, muitos conhecem. Comecei lá em 2011. Saí em 2013 e logo após me formar, terminar o curso técnico integrado ao ensino médio, eu já ingressei no ano de 2014.2 no curso de agronomia pelo campus do Crato, né, o CCAB, da UFCA. Bom, temos algumas perguntas aqui para responder, a qual o PET Agronomia elaborou e repassou para nós, para que nossa live, nossa entrevista fique mais direcionada e mais com um objetivo, né? Bom, a primeira aqui é: qual o principal desafio que o jovem agrônomo precisa enfrentar para empreender? Bom, ao meu ver, né, nesta lida que eu estou tendo, já vai fazer um ano que eu comecei, e eu acho que um dos principais desafios é saber se realmente é isso que você quer, né? Você concluindo e tendo a certeza que realmente é isso que você quer, você está apto a dar o primeiro passo, que é começar a empreender como agrônomo, né? Porque nós sabemos que a agronomia ela tem vários leques, vários campos de atuação, né? E que você pode empreender em cada um deles, né? E assim, eu acho que o principal desafio é você ter a certeza de que é aquilo que você quer. Você tendo a certeza de que é isso que você quer, é o seu objetivo, é o seu ideal, como você almeja alcançar este objetivo, eu acho que é uma das primeiras coisas que você deve se indagar, se perguntar se é isso realmente que você quer. Solucionando essa pergunta, os desafios vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas você vai vencer cada obstáculo e vai superar cada degrau até que você possa concluir êxito em todos eles. A próxima pergunta diz assim: por onde começar e como planejar? Eu vejo que ela está diretamente relacionada com a primeira pergunta, né? Se você já decidiu e tem total certeza de que é aquilo que você quer, né? Se você já escolheu qual vertente você quer como agrônomo, né? Ou agrônomo empreender, né? Então você já começou a empreender, você já começou a trabalhar nessa área. Então
o próximo passo é planejar, ou seja, você tem que fazer um estudo de mercado, fazer a planilha de custos, né? Fazer a questão dos cálculos de custo-benefício. Eu vou gastar X para isso, eu vou vender por tal valor esse serviço ou produto e fazer a prospecção, né? Para saber se realmente vai ser viável. Ah, Moisés, mas vocês não tiveram risco? Não, até hoje nós temos risco, eu tenho risco, às vezes eu erro também. A vida é assim, a gente vai errando e aprendendo. Até hoje eu vou errando, mas o erro que eu cometi, tipo, semana passada, mês passado, eu não cometo mais nesta semana. E aqui a gente vai aprendendo. O nosso campo de experimento está aqui. A gente vai errando, aprendendo e vai aprendendo dos nossos erros e compartilha com outras pessoas também. E a gente vai aprendendo com os outros, nossos parceiros também de profissão. E assim a gente vai indo. Mas se você, ao meu ver, você faz isso. Você planeja, você faz um estudo de mercado. Eu mesmo fiz um estudo de mercado, né, aqui na região. Vi se existiria a possibilidade de ter saída para o serviço e os produtos que eu queria fornecer, né, que é diretamente com a produção de hortaliças de forma agroecológica, né, e fazendo um serviço de entrega a domicílio. Então eu já vi que existia de certa forma esse serviço e eu estou também agora no mercado, atuando neste serviço, mas assim, fiz o planejamento, mas aos poucos eu estou me adaptando, me modernizando, né, me corrigindo alguns erros que a gente vai cometeu no passado e comete agora. E assim, o planejamento você deve sentar, fazer um estudo de mercado, como eu falei, fazer uma planilha de custos, ver quanto é que você pode investir e começar. Bom, a próxima pergunta é assim: existe alguma linha de crédito direcionada para o recém-formado? Bom, eu não presenciei ainda nenhuma, não consegui contemplar nenhuma nessa caracterização aqui. Agora sim, existem várias linhas de crédito que os bancos fornecem, né, para a questão do campo, né, para a produção no campo, seja no setor agrário ou no setor pecuário. Existem da pecuária, mas existem várias linhas de crédito para esses dois setores. Agora assim, para recém-formado, eu ainda não presenciei nenhuma. Mas assim, isso não quer dizer que a gente não possa pegar uma dessas linhas de crédito. Sim, podemos. A partir do momento que você tiver uma renda, né, vamos dizer assim, que você possa comprovar uma renda, ou se você tiver algum bem, seja a terra, seja algum imóvel para financiar, né, e de certa forma hipotecar, quer dizer, melhor dizendo, você pode sim pegar uma dessas linhas de crédito. E existem várias políticas públicas também que você pode se adequar a elas para você investir. Existe as DAPs, né, tem até a DAP jovem, que você pode se adequar a ela. Eu ainda estou vendo, eu estou estudando para ver se vai ser viável para mim, mas que existem várias linhas de crédito, existem sim. Para recém-formado, eu ainda não contemplei nenhuma, né? Mas existem muitas outras que você pode se adequar e pode dar uma levantada no seu negócio, ou até mesmo iniciar, né, e realizar o seu objetivo, né? Uma pergunta diz assim, é até um pouco engraçado. Você sentiu insegurança? Eu senti e ainda sinto. Mas isso eu não deixo ela me atrapalhar ou me impedir de continuar prosseguindo, né? Acredito assim que o medo ele tem que existir, porque faz você respeitar alguns limites, mas ele não pode lhe dominar. Então assim, insegurança a gente sente, eu ainda sinto até hoje. Poxa, será que isso vai dar certo? Será que eu posso investir dessa forma? Será que eu posso fazer isso ou aquilo? Sempre existiu, mas eu acreditei no meu potencial, acreditei no que foi me repassado aos longos desses anos. E assim, aqui é um campo de experimento, eu estou aprendendo todos os dias, né? Eu não sei de tudo, a gente aprende no campo. A academia, a faculdade, o ensino técnico, ele nos dá um direcionamento, mas a gente aprende aqui mesmo. E insegurança eu tenho até hoje, mas eu não deixo que isso venha me impedir de realizar os meus objetivos e os meus sonhos. E é o que eu deixo para vocês, que a insegurança, o receio, o medo não venha impedir de você realizar
os seus ideais, os seus objetivos, seja na questão do empreender, ou seja em qualquer outra área, que você possa acreditar nos seus ideais, no que você almeja, planejar, colocar os pés no chão, mas saber, não, eu almejo isso, eu tenho que começar daqui para que eu possa ter isso, isso e isso. E assim você vai longe. Sim. A pessoa nasce empreendedora ou ela se torna ao longo da vida? Bom, eu não nasci empreendedor, ainda estou aprendendo a empreender, né? Mas eu não tinha esse ideal no início do meu estudo, vamos dizer assim, na minha área acadêmica, desde o técnico até a faculdade. No final da faculdade, faltando 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio para terminar, foi que eu optei por empreender, né? Por algumas coisas que eu botei na balança, pesei, fui ver, ao meu ver foi melhor empreender, né? E agarrei as oportunidades que foram surgindo, porque as oportunidades elas vão surgir e você tem que estar pronto para você agarrar ela, né? Não deixar passar. Mas eu acredito sim que tem pessoas que nascem empreendedoras, nascem isso no sangue, mas eu não fui uma delas. Eu ainda estou aprendendo, estou lutando dia após dia a tentar me adequar a este mercado, a me adequar a esta situação. Mas é como eu falei, se você tem um ideal, se você tem um objetivo, se você quer aquilo, com dedicação, com esforço, com estudo, com prática, aprendendo com seus erros, estudando, você consegue. A próxima pergunta ela está diretamente relacionada com a anterior, né? Diz assim: quais as características você considera importantes para que um empreendedor tenha? Bom, eu ainda estou aprendendo, né, dia após dia, o que é o empreendedorismo, o que é ser um empreendedor. Mas assim, eu acho que uma das características mais importantes para que um empreendedor venha ter, precisa ter, necessita ter, é ter objetivo, é ter foco, é acreditar naquilo que ele idealizou, que ele sonhou, que ele almejou ter. Se ele tiver isso, as demais coisas elas vão fluindo, vão surgindo, né? Eu acredito assim que é uma das principais coisas assim que você tem que ter, pelo menos ao meu ver, né? É o que está me mantendo firme dia após dia, né? Porque os desafios vão surgindo, as dificuldades vão surgindo, mas é o que tem me mantido firme aqui, lutando, é isso. É eu acreditar naquele ideal que eu projetei, que eu almejei, e é isso que está me firmando, que está me levando dia após dia a conquistar todos os dias o meu ideal. É você ter um foco, é acreditar naquilo que você almejou. Acho que é uma das principais características que o empreendedor deve ter. É ter fé e confiança naquilo que você almejou. Como controlar as incertezas do seu negócio? É um pouco complicado falar sobre isso, porque assim, as incertezas, né, as dúvidas, o receio, o medo, ele sempre vai existir, né? Mas é como eu falei, se você fez um bom planejamento, se você tem fé, se você tem foco naquilo que você idealizou, que você planejou, que você almejou e almeja, você vai pra frente. Eu não tenho medo nenhum, receio nenhum do que eu tô falando aqui. Se você fez um bom planejamento, você avaliou, você fez um bom estudo, você vai sim pra frente. As dificuldades, as incertezas, o medo, eles vão surgir. Mas você vai se adaptando, vai gerindo, vai controlando e vai pra frente. Uma coisa que eu digo também, sozinho você não consegue, né? Se você acha que vai conseguir as coisas sozinho, desculpe lhe informar que vai ser improvável você conseguir. A gente sempre precisa de alguém para ir para frente, seja a sua família, seja um amigo que se formou com você, seja uma amiga, seja um colega, seja um ex-professor. Aqui eu tenho uma ajuda direta dos meus amigos que se formaram comigo, que estão se formando também, que se formaram um pouco antes, de professores, tanto do colégio agrícola como da faculdade. Eles sempre têm me ajudado. Eu sempre entro em contato, tiro uma dúvida, peço um auxílio, peço um conselho, e eles sempre têm me ajudado. Então assim, é bom você ter um bom relacionamento. Por quê? Porque após você sair do curso técnico ou da academia, da faculdade, você vai precisar. Então assim, sozinho você não consegue, você vai sempre precisar de um auxílio. E graças a Deus
todos eles têm me ajudado, me apoiado. E assim, como eu falei, incerteza sempre vai existir. Mas se você fez um bom planejamento, você vai superando devagarzinho e se adaptando. Por fim, mas não menos importante, a última pergunta diz assim: como sua empresa está reagindo a esse momento de pandemia? Antes dessa pandemia mundial, né, está assolando o mundo, eu já fiz o estudo, né? Fiz o estudo para saber em qual área atuar, né, da agronomia. E eu disse, não, eu vou atuar na produção de alimento. É uma coisa que ninguém deixa de se alimentar, é uma coisa que tem muita saída. Eu disse, não, eu vou atuar nessa, por mais que seja algo pequeno, que seja bem resumido, vamos dizer assim, mas eu vou poder gerir, eu vou poder gerenciar o negócio, eu vou atuar nisso, vou começar aqui. E aqui estou, né, produzindo alimentos, né, no caso as hortaliças. E assim, ela está, ao meu ver, graças a Deus, ela está reagindo muito bem, né? É algo pequeno ainda, é algo que eu estou iniciando, né? Mas assim, alimento, ninguém deixa de se alimentar. Você deixa de comprar uma roupa, você deixa de sair para algum lugar, deixa de ir para o shopping, deixa de fazer uma coisa, mas você vai comer. Ou então, às vezes, quando você sai, você come. Então, assim, tá tudo atrelado, tá tudo relacionado, né? Ninguém deixa de se alimentar. Então, assim, eu pretendi e estou investindo nessa área de produção de alimentos, que é algo primordial e essencial para a nossa vida, né? Então, assim, graças a Deus ela está reagindo bastante, ao meu ver, está reagindo bem, né? Aos poucos eu estou adquirindo a clientela, conquistando o mercado e também, como eu falei anteriormente, com um grande mesmo apoio de quem me auxiliou, de quem me ensinou, de quem foi os meus professores, né? Eles estão me apoiando muito, seja desde o colégio agrícola até a faculdade, todos estão me dando muito apoio, seja na divulgação ou também na aquisição dos meus produtos. E eu só também tenho que agradecer a todos, né? A todos que estão diretamente relacionados ou indiretamente a este meu sonho, a este meu ideal. Eu só tenho a dizer o meu muito obrigado, né? E que este vídeo possa lhe auxiliar, possa ser bastante produtivo para vocês e que se você tem um objetivo, você tem um sonho, que você possa acreditar, né? Que com bastante esforço, dedicação, dia após dia, né? Você vai conquistar sim. Com o pé no chão e com fé você consegue. Eu quero desejar aqui a todos um ótimo dia e que Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada aos palestrantes e a todos que se inscreveram e assistiram. Quero lembrá-los que o link para o certificado vai estar disponível nos comentários. E quero lembrá-los também que o Ciclo PET continua. A próxima palestra ocorrerá na sexta-feira, às 19 horas. E para ter acesso à programação completa do Ciclo PET, acesse as redes sociais, o Instagram, Facebook do PET Agronomia UFCA. Muito obrigada!